Irmãos amados, Deus abençoe as famílias reunidas de nossa igreja no dia de hoje. Que o Senhor abençoe as famílias tanto da nossa igreja quanto de outras comunidades que têm participado conosco, nossos amigos e também familiares que têm acompanhado a nossa transmissão. Nós damos boas-vindas aos irmãos que têm participado regularmente conosco na nossa live, às 20 horas, todos os dias. Sejam todos muito bem-vindos. Nós agradecemos a Deus a participação de todos vocês, irmãos. Diácono Rui, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco. Rui e a família, né? Viviane, Gabi, presbítero Carmelino, a Elsa. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso trabalho dessa noite. Nós agradecemos a Deus pela presença, participação. A participação de vocês, presentes aí no lar, né? Mas participando aqui conosco, Joacir também, agradecemos a Deus a sua participação, Joacir, Cláudia Gonçalves, Vanusa, sejam bem-vindos. Prazer muito grande poder contar com a participação de vocês no dia de hoje. Nós agradecemos muito a Deus, os nossos irmãos, sejam muito bem-vindos. Nós hoje vamos fazer a nossa leitura bíblica no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus. Mas antes nós vamos orar. Vamos orar primeiro, pedir a orientação de Deus para a nossa reflexão do dia de hoje. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Te bendizemos, muito agradecidos pelo dia que Tu nos dás, ó Deus. Também Te agradecemos por esta noite, Te louvamos, ó Deus, e bendizemos o Teu nome porque Tu és um Deus soberano e cheio de misericórdia, Senhor. Nós nada podemos fazer sem Ti, somos pequenos, frágeis, fracos, ó Deus, e grandes pecadores. Mas o Teu amor nos alcançou, Senhor, e aqui nós estamos para louvar, bendizer, glorificar, adorar o Teu nome, Te exaltar, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, abençoe as famílias reunidas no dia de hoje, abençoe aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos irmãos que têm acompanhado a nossa live e participado conosco. Nós somos muito gratos a Ti, Senhor, pela vida de cada uma dessas pessoas, Senhor. Fala conosco pela Tua palavra, dá-nos a orientação, discernimento e a iluminação do Teu Espírito. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós vamos ler então, como nós falamos, Mateus, capítulo 7, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Um texto que, naturalmente, é do conhecimento dos irmãos. Os irmãos certamente conhecem o texto. Nós vamos fazer a leitura desse texto agora. E diz assim, versículo 13 e o versículo 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Que o Senhor nos abençoe. Nesse momento em que lemos a Sua palavra, nós vamos então fazer a nossa reflexão nesse texto para nossa edificação. Tem algumas coisas muito interessantes aqui, irmãos. Irmãos, no texto de hoje, no Evangelho de Mateus, nós temos aí dois caminhos, mas há um melhor caminho a ser trilhado. Nós vamos falar sobre esse melhor caminho. Quais as características desse melhor caminho? Tá? Essa
é a nossa reflexão de hoje, que se baseará nesse tema, nessa orientação, melhor caminho. Então, quais são as características desse melhor caminho, irmãos? A primeira característica, irmãos, é que o melhor caminho não é o caminho mais fácil. Então, a ideia que nós temos às vezes de o melhor caminho, uma coisa boa, uma coisa saudável, alguma coisa que satisfaz, a gente sempre tem a ideia errada de que essas coisas são as mais fáceis, são as mais tranquilas, e às vezes não é. Às vezes, para se alcançar um benefício, nós temos muitas lutas, muitas dificuldades, tá? E o texto de hoje, a primeira parte do versículo 13 que nós lemos, diz assim: entrai pela porta estreita. Esse é o texto, né? E esse texto ele é muito interessante porque ele tem uma palavra grega aí para vocábulo estreito, tá? Que a palavra que está na língua grega, ela tem uma derivação, ela é derivada do vocábulo stenós na língua grega. Stenós, que significa estreito, tá? Que passa com muita dificuldade. Então, o melhor caminho não é o caminho mais fácil, é aquele que nós trilhamos com muita dificuldade, que nós passamos com muita dificuldade, tá? Então, é muito interessante esse termo grego, que vai ser traduzido, né, para a nossa língua como estreito, tá? Porque esse termo é que dá origem a um termo da medicina chamado estenose. Então, estenose é um termo da medicina derivado de estenós, que é o mesmo texto que está sendo usado aí por Mateus, nessa primeira parte, versículo 13. Entrai pela porta estreita. Então, esse termo aí, estreita, ele é derivado desse vocábulo grego, que é o mesmo usado para a medicina. Os irmãos já devem ter ouvido falar algumas vezes, né, ou em algum momento, tá, sobre uma pessoa que tem uma dificuldade no esôfago, que é chamada de estenose de esôfago, ou seja, o esôfago é diminuído. Então, a alimentação passa com muita dificuldade, tem que fazer força para poder engolir, para o alimento descer para o estômago. Então, isso chama-se estenose de esôfago. O termo utilizado aqui nesse texto bíblico, estenose, exatamente dá essa ideia. Então, entrar por uma porta estreita ou trilhar um caminho estreito, tá? Não significa que nós vamos ter facilidades. Então, trilhar o caminho da salvação, trilhar o caminho do Senhor, não é fácil. O melhor caminho não é o caminho mais fácil. Esse texto deixa isso muito claro para a nossa vida, tá? Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui, irmãos, nesse texto, que o melhor caminho não é o caminho mais fácil. Então, não espere facilidades na vida cristã. Hoje nós estamos atravessando uma pandemia. Hoje nós estamos atravessando esse momento difícil. Mas, certamente, antes da pandemia, já tivemos outros momentos difíceis. Os irmãos já passaram por experiências difíceis em suas vidas. Todos nós temos nossas dificuldades ao longo da existência humana e podem comprovar isso. Então, a primeira lição que aprendemos aqui é que na vida cristã não há caminhos fáceis. A segunda lição que nós temos nesse texto, irmãos, é que o melhor caminho não é o caminho do menor esforço. Também não é. Tá? É interessante que o texto que nós temos agora, o versículo 14, ele diz assim: porque estreita é a porta, ou seja, repete
a primeira frase do versículo 13, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Apertado o caminho que conduz à vida. E interessante também que, se nós lançarmos mão da língua grega, para a gente poder entender melhor esse texto, nós vamos ver lá um vocábulo que é traduzido por apertado, caminho apertado, tá? Ou seja, porque estreita é a porta e apertado o caminho. Esse termo apertado na língua grega é derivado de um vocábulo chamado tlibol. Então, o nome tlibol, ele significa apertado, pressionado, oprimido até, ou afligido. É interessante notar que o melhor caminho exige muito esforço para entrar nele e para trilhar por ele. Então, ele não só não é fácil, como ele exige muito esforço para entrar nele. Mas esse esforço não é esforço humano. A gente não pode ter aqui a ideia falsa de que o esforço humano é que faz com que a gente entre no caminho da salvação. Não. O esforço aqui é o sacrifício do próprio Senhor que nos conduz a esse caminho, tá? E os irmãos vão entender isso na outra parte do texto, na segunda parte desse texto que nós vamos ler, tá? E vamos entender melhor. Então, o melhor caminho, né, produz muitas vezes, nós somos pressionados, nós somos apertados, nós somos às vezes até oprimidos, afligidos, e o próprio Jesus diz: no mundo passais por aflições. Então, entrar nesse caminho, trilhar o caminho do Senhor, é uma experiência que traz muitas lutas, muitas aflições, né? Muitos apertos, muitas pressões, tá? Nós temos exatamente por trilhar esse caminho. Então, o melhor caminho não é o caminho do menor esforço. Tem que haver muito esforço para estar diante de Deus, para viver na presença de Deus, para fazer a vontade de Deus, tá? Se não fosse pela misericórdia de Deus, nós não estaríamos trilhando esse caminho, porque não é fácil, tá? O texto bíblico não deixa, né, dúvidas com relação a isso. E a última questão do texto, a terceira lição que nós aprendemos desse texto, é que o melhor caminho conduz à verdadeira vida. Então, o texto diz assim: estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida. Tá? Então, essa expressão final aí, que conduz à vida, nós temos duas coisas muito interessantes aí. Tá? Nós sabemos que o melhor caminho é aquele que conduz à verdadeira vida. Tá? Esse é o melhor caminho, o que conduz à verdadeira vida. E aqui nós temos também uma coisa muito interessante. Tá? Existe uma palavra grega chamada apagou, não é apagar não, apagou, tá? Que significa levar, que significa conduzir. Por isso é que o termo diz aí, que conduz a vida, conduzir, arrastar. Interessante isso, né? Nós somos arrastados. Isso aqui dá ideia do que a gente aprendeu há poucos meses atrás aí, talvez um ou 2 anos atrás, na época que a Polícia Federal estava conduzindo algumas pessoas, e essas pessoas eram conduzidas numa condução chamada condução coercitiva. A Polícia Federal ia lá e o sujeito era obrigado a comparecer perante o tribunal. Isso chama-se condução coercitiva. Então, esse termo grego, tá? Essa condução que aparece aí no texto grego, tá? E é traduzido por conduz a vida, dá essa ideia, é conduzir dessa forma.
nós somos arrastados pela graça irresistível do Senhor através do Espírito Santo. É a graça irresistível do Espírito Santo que nos segura e que nos pega, como se nos pegasse assim pela orelha e nos conduzisse à presença do Senhor. Porque se deixasse por nossa conta, nós nunca procuraríamos esse caminho, ainda mais sabendo que esse é um caminho apertado, que essa é uma porta estreita. Então, irmãos, esse termo significa levar, conduzir, arrastar, levar a presença de Deus, conduzir a presença de Deus. E é conduzir dessa forma, arrastando, levando, porque se fosse pela nossa vontade nós não iríamos. E uma outra palavra interessante para a vida que aparece aí é o termo zoe, que aparece no texto bíblico. Na verdade, ele aparece, zoem, aparece no, mas ele é derivado de zoe. Zoe é o mesmo termo usado por Jesus lá em João 14:6, quando Tomé diz para Jesus que como saber o caminho, e Jesus vai dizer para ele: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É essa vida aqui, é zoe, esse termo que Jesus usa naquele texto e que Mateus está usando aqui nesse texto. Ou seja, é a vida pertencente a Deus. É a vida pertencente a Deus. Não é a vida biológica, não é essa vida biológica. Apesar de sabermos que todos os seres humanos e todos aqueles que são servos de Deus, todos nós pertencemos a Deus, porque Deus é Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas. Mas no sentido espiritual, essa vida que provém de Deus, essa vida pertencente a Deus, é a essa vida que nós somos conduzidos. Ou seja, o melhor caminho é aquele que nos conduz à verdadeira vida. É aquele que nos leva, que nos arrasta para a presença do Senhor, para a verdadeira vida. Então, irmãos, são coisas muito interessantes que nós aprendemos com o texto bíblico a partir do idioma grego, do qual foi traduzido, o nosso Novo Testamento, especialmente o Novo Testamento traduzido do grego, e ele nos ensina lições assim preciosas. Sem esses termos nós não entenderíamos bem essas expressões. Então, irmãos, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. O termo conduz aí, que conduz à perdição, o caminho espaçoso, é a mesma coisa. Nós somos arrastados pela perdição se nós não temos a Jesus. Então aproveite a oportunidade de ser conduzido à verdadeira vida. Abra o coração para o Senhor. Mesmo aqueles que já são de Cristo, mesmo aqueles que já tiveram oportunidade de fazer a sua decisão, de seguir as pegadas de Cristo, nós precisamos a cada dia nos dedicar mais, nos consagrar mais ao serviço do Senhor, nos dedicar mais em obediência a Deus, para fazer a vontade de Deus. Então é preciso que nós sejamos conduzidos permanentemente à verdadeira vida, à presença de Deus, à presença do Senhor. Que Deus nos abençoe, que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a todos os irmãos que participam conosco, que acompanham a nossa live. Deus os abençoe abundantemente nesta noite. Amém. Nós vamos agora agradecer a Deus, essa quarta-feira, 10 de junho, pelas bênçãos que nós recebemos de Deus no dia de hoje, e nós sempre recebemos bênçãos do Senhor. Nós agradecemos muito a Deus, mais um dia acrescentado à nossa existência, esse dia que o Senhor fez, nele nós nos regozijamos e nos alegramos. Nós agradecemos muito no dia de hoje pelo aniversário da Sueli Severiano. A Sueli Severiano é a Sueli, esposa do Márcio,
e a mãe do Marcinho, que aniversariou no dia de ontem. Nós agradecemos muito a Deus pelo aniversário da irmã Sueli Severiano. Então, nós estaremos agradecendo a Deus pelo aniversário dela, né? Nós temos pedidos, nós estaremos intercedendo junto ao Senhor por todos os pedidos feitos hoje por ocasião da reunião da SAF, né? Então, tem pedidos, todos os pedidos foram muito importantes e nós não vamos nomeá-los aqui, mas todos os pedidos, as irmãs que participaram aí da reunião da SAF, todos aqueles pedidos foram feitos. Nós estaremos pedindo a Deus que esteja abençoando a todos. Vamos continuar orando pelo Rafaelzinho, que não apresenta alteração no seu quadro, continua internado, em estado grave, né? Meu cunhado também não está bem, Josué, e a esposa estão ambos com depressão, acamados, com muitas dificuldades para se levantar, para as atividades comuns, básicas do lar. Nós vamos orar pelo Josué, meu cunhado, e pela Lu, sua esposa, do Peter. Nós vamos continuar orando pela Marisa, que também tem depressão, né? E pânico, e pela sua mãe, tá? Nós vamos orar pela Janete, a minha irmã, que está em tratamento, vai viajar para Angra semana que vem, e nós vai passar pelo médico lá que está acompanhando. Nós vamos orar pela Janete. Por esses pedidos feitos aqui, nós vamos fazer a nossa oração agora. Senhor, nós te louvamos nesse momento, primeiramente para te agradecer pelo dia de hoje e pelas bênçãos desse dia. Também, Senhor, de modo muito especial, queremos te agradecer muito pela vida preciosa de nossa irmã Sueli Severiano, ó Deus, a esposa do Márcio. Ó Deus, muito obrigado por essa vida preciosa e pelo aniversário da tua serva no dia de hoje, por mais um ano de vida acrescentado à sua existência. Ó Senhor, tem misericórdia dela, de seu esposo, de seu filhinho Marcinho. Abençoa essa família, Senhor, hoje alegre, contente, por mais esse aniversário de nossa irmã Sueli. Nós louvamos o teu nome, te bendizemos, ó Deus, e entregamos diante de ti todos os pedidos que já foram feitos hoje à tarde, por ocasião da reunião de oração da SAF. Pedimos que tu abençoes, Senhor, todos aqueles pedidos feitos e também, Senhor, os pedidos que foram aqui mencionados, que tu estejas abençoando, Senhor, a cada um deles, todas essas pessoas passando por problemas difíceis na vida, quer seja depressão, internação, né, em estado grave, e todos esses pedidos que foram aqui mencionados, ó Deus, de familiares nossos, ó Deus, que tu estejas abençoando essas vidas e também amigos nossos, amigos da minha esposa. Tem misericórdia, Senhor, dessas preciosas vidas. Abençoa, Senhor, a cada um deles, recuperando-os, ó Deus, especialmente desses casos de depressão e pânico, Senhor, que são questões emocionais que trazem dificuldades profundas à vida, Senhor, à existência humana. Abençoa e liberta, Senhor, essas pessoas, esses familiares nossos irmãos. Toma-os em tuas mãos, abençoando-os rica e abundantemente, Senhor. Nós pedimos, abençoa as nossas famílias, as famílias de nossa igreja, os nossos idosos. Abençoa a nossa nação, Senhor, passando terrível, Senhor, com essa pandemia. Tu podes fazer cessar essa pandemia, Senhor. Tu podes colocar a mão, Senhor, sobre a nossa nação e tu podes impedir o avanço, Senhor, desta pandemia. Tu já fizeste isso no passado, Senhor. Tu podes fazer novamente, porque tu és o mesmo Deus, tu não mudaste. Nós oramos muito agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a cada um dos irmãos, aqueles que participaram conosco no dia de hoje. Nós louvamos o teu nome, Senhor. Nós louvamos o nome de Deus
pela sua vida, pela vida das nossas famílias, dos amigos e familiares, todos aqueles que participaram conosco. Se o Senhor assim o permitir, amanhã às 20 horas nós temos uma nova live, uma nova porção da Palavra de Deus para a nossa devocional. Que Deus abençoe rica e abundantemente cada um dos nossos irmãos, dando-lhes uma noite muito abençoada de sono e de paz. Amém.